Jumes, deixa eu lhe apresentar o nosso programa Expandir, um projeto que eu comecei trazendo os colegas de São Paulo com o seu vasto conhecimento, suas áreas de pesquisa, né? E, e aí comecei porque tinha começado também um com o de educação física nossa dos professores daqui do IFRO, e cada semana eu venho trazendo um professor com uma temática diferente, temáticas que se complementem. Começamos com os professores do campus Porto Velho, Calama, que é a capital, e depois comecei a revezar com os professores dos campos do interior. Tá me ouvindo bem? Estou ouvindo bem, pode falar. Beleza, também estou te ouvindo. E aí, né, mandei o convite para você, né, e você aceitou, e agora sua apresentação, se apresenta, fala do seu trabalho, da sua pesquisa, do grupo de pesquisa, né, muito importante, fenomenal, Show. tá? Legal. Bom, meu nome é Jumes, acho que eu nunca precisei, nunca consegui falar, né, que meu nome é Jumes sem repetir mais uma vez, é Jumes mesmo. Primeiramente, boa noite a todo mundo, agradeço ao Juarez pelo convite, né, para essa live, é sempre muito instigante falar do que a gente gosta e falar do que está sendo feito no laboratório, levar esse conhecimento que é tão seleto, né, para o público em geral. Então, acho que esse é o objetivo do Expandir também, né? Então, muito obrigado aí pelo convite. Bom, você está me escutando bem, né? Bem, bem tranquilo, pode falar. Então tá ótimo. Bom, eu sou formado em Educação Física, me formei em 2014 pela Universidade 9 de Julho, fiz a licenciatura e o bacharelado. Tive professores excepcionais, né, que me ajudaram muito e me estimularam a pesquisa. Deixo até um abraço aí à professora Aleta Caetano, o Danilo Salles Boccalini e para outros professores também da graduação que foram muito importantes para mim. E depois da graduação, eu fiz a pós-graduação, a especialização em treinamento de força da saúde ao alto rendimento, lá na Escola de Educação Física e Esporte da USP, que foi onde eu tive o meu primeiro contato com o Juarez, né? Eu acho que o Juarez tinha acabado de ingressar no programa de doutorado nessa época, e concomitantemente com a especialização em treinamento de força, eu fiz um programa de aprimoramento profissional, que é uma espécie de especialização, fica a dica para quem está assistindo. É um programa que você faz uma prova pela VUNESP, né? Ele funciona aqui no estado de São Paulo, em várias unidades, e passando nessa prova, você tem a possibilidade de cursar uma espécie de especialização, e você recebe, né, para estar cursando esse programa, você recebe uma bolsa da Secretaria de Estado da Saúde. Então, é uma opção aí para quem quer fazer um tipo de especialização e está recebendo por isso também. Depois disso, ainda na pós-graduação da Escola de Educação Física e Esporte, eu pude conhecer a minha anterior orientadora e atual co-orientadora, a professora Carla Silva Batista, que é a fundadora do Neurex, né? Então, nós somos alunos colaboradores e sempre tentando colaborar de alguma forma com as pesquisas que são feitas, tentando entender os efeitos, né, da neurociência aplicada ao exercício. E depois dessa especialização, eu entrei no programa de mestrado na Escola de Ciências, Artes e Humanidades da USP, a EASH, orientado também pela professora doutora Carla Silva Batista. Então, deixo também um abraço à professora e a todo o pessoal da EASH, os professores de lá que me ajudaram bastante. Professor Ulisses, aproveitando já para mandar um abraço para ele, que ele foi a minha barriga de aluguel no programa de mestrado, né, enquanto a professora estava atendendo o credenciamento. E aí, atualmente, eu estou no programa de doutorado com o anterior orientador, da atual orientador da professora Carla, do programa de pós-doutorado dela, e meu orientador, no caso, professor Dr. Carlos Ugnovich. Então, também deixar um abraço para o meu orientador, para o professor Carlos Ugnovich. Não sei se o pessoal está entrando aí no Facebook, mas depois fica salvo, não sei se você consegue depois jogar para o IGTV. Vou fazer isso. Maravilha.
Bom, então, eu acho que seria legal eu já começar falando o que eu fiz no mestrado, para fazer um link com o efeito do exercício nessa condição que eu avaliei no mestrado. Então, foi o seguinte, né? O mestrado, como eu disse, eu fiz meu mestrado na Escola de Ciências Humanidades da USP, na EASH, e eu peguei um pé do projeto da professora Carla, que ela tinha como objetivo verificar os efeitos do exercício, né, físico, treinamento de força com instabilidade, nas áreas encefálicas, né, nas partes do cérebro, vamos dizer assim, e nas adaptações medulares, na medula espinhal. E eu fiquei com essa parte da medula espinhal, só que o meu mestrado ele não olhou para o efeito do exercício na medula. Foi um estudo transversal, onde eu quis ver esses mecanismos, se eles estavam alterados e se eles explicavam um sintoma motor que eu vou explicar para vocês, da doença de Parkinson. Então, no meu mestrado, eu já comecei a estudar a doença de Parkinson, né, que é uma doença neurodegenerativa. Então, acho que também é importante já falar para o pessoal o que é essa doença neurodegenerativa, né, o que são as doenças neurodegenerativas, para a gente começar a falar sobre os efeitos do exercício. As doenças neurodegenerativas são doenças, né, que os neurônios, que são as células nervosas do nosso sistema nervoso central, elas vão morrendo progressivamente. Então, são doenças que não têm cura, elas têm tratamento que atenuam os efeitos, né, que tentam postergar essa degeneração, mas são doenças que elas têm tempos de degeneração diferentes, mas elas têm características em comum. E eu estudei especificamente a doença de Parkinson, que é uma dessas neurodegenerativas. Então, a primeira em prevalência é o Alzheimer, em segundo lugar vem o Parkinson. Tá? E aí a gente tem outras também que vêm aí descendo, mas que tem uma alta prevalência. Então, o que nós fizemos no meu mestrado, né? Nós avaliamos um bicho, brincadeira, chamado inibição pré-sináptica, durante um ajuste postural antecipatório. Então, eu vou tentar resumir de maneira um pouco mais fácil, porque é complicado mesmo esse mecanismo. Então, esse mecanismo é um mecanismo da medula, tá? Então, a gente tem, no sistema nervoso central, nós temos o encéfalo, né, que é toda essa parte que está dentro da nossa calota craniana, e a gente tem uma continuidade desse encéfalo, que é a medula espinhal, né, que desce por todas as pelas nossas costas, né. Então, a medula espinhal é um órgão do sistema nervoso central muito complexo. Nele, na medula espinhal, nós temos inibições, mecanismos inibitórios. Um desses mecanismos se chama inibição pré-sináptica. Então, para ficar fácil da gente entender, vamos imaginar uma via, né? Acho que tem alguns alunos que estão assistindo que são seus aí do IFRO, né, Juarez? Isso. Eu vou tentar deixar mais claro isso para todo mundo entender o que fato é essa inibição. Então, a gente tem sinais aferentes, né, que saem da periferia, por exemplo, dos nossos músculos, e vão até o nosso encéfalo. E nós temos sinais eferentes que saem do nosso encéfalo e vão lá para os nossos músculos, tá? Então, se a gente pensar em uma avenida com mão e contramão, a gente tem carros, né, que saem da periferia e vão para o centro, e carros que saem do centro e vão para a periferia. Então, esses carros que saem da periferia e vão para o centro seriam sinais aferentes, aqueles sinais que saem do nosso músculo e vão para o nosso encéfalo. E os sinais eferentes, o contrário, né, que saem do centro e vão para a periferia, que saem do nosso encéfalo e vão para os músculos. E aí vocês vão falar, tá bom, e a inibição pré-sináptica? Vamos lá. A inibição pré-sináptica é como se fosse um semáforo. Então, se a gente parar para pensar numa analogia, é como se fosse o semáforo dessa via. Então, para que serve um semáforo? Para tentar organizar um fluxo, quando ele funciona, né? Mas ele deveria organizar um fluxo. Então, o que acontece quando o sinal fecha? Ele fecha para que os outros carros possam passar, sem ter nenhum choque, nenhuma colisão, né? Então, os sinais aferentes e eferentes, se não tivesse essa inibição pré-sináptica, eles iriam se chocar. Então, qual a importância dela, né? Ela tem que existir na nossa medula para garantir um bom controle motor, para que o indivíduo não caia, ou seja, para que esse sinal eferente, ele desça e chegue lá nos músculos sem se chocar com esse aferente que está subindo, tá? Então, essa é a inibição pré-sináptica. E aí, o que a gente queria ver, né? A gente queria ver se os indivíduos com a doença de Parkinson, que eles têm sintomas motores por conta dessa deficiência causada pela doença, então eles têm tremor, bradicinesia, rigidez,
e um dos piores que é a instabilidade postural. Então, eles caem muito. E tem um sintoma que a gente chama de um fenômeno que se chama bloqueio da marcha. Em inglês, quem quiser pesquisar os artigos vão achar como freezing of gait, que é o bloqueio, congelamento da marcha, né? E esse congelamento da marcha, ele pode atingir os estágios iniciais da doença de Parkinson, como ele também pode atingir os estágios mais avançados. Então, a gente tem esse bloqueio tanto no estágio 1 até o estágio 4 e 5, que a doença tem 5 estágios, tá? Sendo que esse bloqueio ele atinge mais os estágios mais avançados, mas ele pode atingir também os os mais iniciais. Então, a gente não sabe de onde vem esse bloqueio, ele é um fenômeno, e a gente percebeu, num estudo anterior, a professora tinha feito um estudo comparando essa inibição em repouso dos indivíduos sentados, e viu que esses indivíduos com a doença de Parkinson, eles tinham mesmo menor inibição pré-sináptica comparado com indivíduos saudáveis, com idosos da mesma idade. Então, o que a gente fez? A gente avaliou a inibição pré-sináptica dos indivíduos com a doença de Parkinson que tinham bloqueio da marcha, e comparou essa avaliação com indivíduos sem bloqueio da marcha e também com indivíduos saudáveis. Então, eram 2 grupos com Parkinson, sendo que um tinha o bloqueio e o outro grupo não tinha o bloqueio. E mais um grupo de saudáveis que tinham a mesma idade, em média, ali, dos indivíduos com Parkinson. E aí, o que a gente viu? Né? Que esses indivíduos com a doença de Parkinson com bloqueio da marcha, né, que tem esse freezing of gait, eles acabam não tendo essa inibição ou tendo pouca inibição, que na literatura a gente chama isso de facilitação. Então, é como se esse semáforo tivesse quebrado, né? E aí os sinais se colidem, por isso que eles tentam, né? Eles congelam a marcha, eles tentam sair, tirar o pé do chão, não conseguem. E aí existe um fenômeno também dentro do freezing of gait, que se chama festinação. Eles tentam andar, vocês estão vendo minha mão aqui, né? Certo. Tenta dar o passo para frente, o pé cola no chão, e aí eles acabam indo para frente de vez e caindo. Então, a gente achou esse mecanismo, e a gente conseguiu publicar bem esse artigo no Journal of Physiology. Então, foi um artigo que foi bem visto por vários pesquisadores da área. E aí, tudo bem, né? Aí eu não vi o efeito do exercício, e aí no paper de 2016, da professora Carla, está no Journal Applied Physiology, que não é o Journal of Physiology, parece o nome, né, mas é uma outra revista muito boa. Ela já tinha visto que o treinamento de força com instabilidade, ele melhorava mais os mecanismos inibitórios de inibição pré-sináptica e outra inibição que chama inibição recíproca, do que o treinamento de força, do que a musculação, tá? A musculação de academia. Então, são sobre esses efeitos que eu vou falar, já falei um pouquinho que eu fiz no mestrado, e vou falar um pouquinho desses efeitos do treinamento. Então, esse treinamento de força com instabilidade é uma musculação, né? É um treinamento que você pode utilizar acessórios da própria musculação, leg press, o pulley, só que você utiliza aparelhos instáveis, meios instáveis, Bosu, Dynadisk, colchões, né, que vão criar instabilidade. A gente aplica essa instabilidade na maior aplicação, no ponto de maior aplicação de força. Tá? Então, por exemplo, se o indivíduo for fazer um agachamento, a gente coloca a instabilidade debaixo dos pés. Então, ao invés dele agachar no chão, duro, na superfície rígida, ele vai agachar em cima de uma superfície instável. Mas quais são as regras, né? Quais são as regras do método treinamento de força com instabilidade para que, de fato, a gente garanta que a gente está treinando força com instabilidade? A gente tem que manter essa instabilidade progressiva, tá? Então, a gente acaba aumentando o nível de instabilidade conforme o indivíduo vai treinando, e a gente também aumenta a carga. Então, tem um aumento concomitante, né? Um aumento junto da instabilidade com o aumento da carga. Por que esse tipo de treino, né, ele segue essa forma? Porque os indivíduos com a doença de Parkinson, que eu falei para vocês, além de ter esse problema na medula, parece que esse problema, né, ele vem de áreas superiores primeiro. Então, é um efeito em cascata. Então, eles têm uma deficiência lá em áreas encefálicas, que a gente chama de áreas controladoras,
que é uma área principal controladora que se chama núcleos da base, e essa falta de drive descendente, essa informação descendente que fica deficiente, gera problema na medula. Então, eles precisam de treino de força, só que com um adicional, por exemplo, de instabilidade para aumentar a propriocepção, que é esse sinal aferente que eu expliquei para vocês no início, que sobe dos músculos, por exemplo, e vai para a medula. Então, a gente chama isso de looping, né? Que na verdade são sinais que saem do músculo, sobem pela medula, chegam nessas áreas controladoras, tálamo, núcleos da base, vão para áreas planejadoras e de saída motora, que a gente chama córtex motor, e voltam de novo esses sinais para os músculos. Então, esse tipo de treino, ele maximiza as adaptações neurais. E comparado com o treinamento de força, que não tem essa instabilidade, ele tem esse benefício de melhorar essa inibição pré-sináptica e essa outra inibição que eu não expliquei ainda, que é a inibição recíproca, tá? Então, por exemplo, quando a gente começa a treinar musculação, vamos pensar no indivíduo saudável, a gente tem aquele tempo, né, Juarez, de adaptação neural, né, que para alguns autores vai de 4 semanas, para outros vai até 10 semanas, se a gente for pegar o paper do Damas, por exemplo, que era lá do nosso laboratório. Então, nesse período de adaptação neural, o que acontece? A gente ganha muita força, co-contração, não é? Mas a gente não ganha, a massa muscular ela não aumenta nesse período, certo? Então, esse período a gente chama de adaptação neural porque, de fato, é mais neural, não tem ganho morfológico, não aumenta músculo. Mas o que seria essa adaptação neural, né? Todo mundo fala, adaptação neural, adaptação neural. Uma das grandes adaptações ocorre em nível medular, na medula. E uma delas é a inibição recíproca. Então, quando a gente faz, por exemplo, uma flexão de cotovelo, né? Fazendo uma rosca bíceps, e o indivíduo começa a tremer, não é porque ele é frango, como chamam, né? Na verdade, não é isso. Na verdade, é porque essa cocontração, o músculo agonista, né, o músculo primário, ele tem que ativar e o antagonista relaxar. E vice-versa na excêntrica, né? Quando a gente desce, estende o braço, o contrário, né? O antagonista tem que ativar e o agonista tem que relaxar. E quem é que ensina isso pra gente, né? Essa inibição recíproca. Enquanto um ativa, o outro inibe, tá? Então, essas adaptações medulares estão muito ligadas às adaptações neurais. E nesses indivíduos, esse problema nessas áreas controladoras gera um problema na medula, e por isso esse tipo de treinamento ele tem demonstrado melhores benefícios. É muito importante eu falar para todo mundo aqui que esse tipo de treino é um treino ainda que a gente precisa de mais evidências, a gente precisa de mais estudos para, de fato, consolidar e falar que a gente tem um corpo científico, tá? Então, não é para todo mundo sair aplicando porque falou que é bom, não, mas para indivíduos com Parkinson, os estudos têm demonstrado que, de fato, esse tipo de treinamento é um treinamento muito efetivo, é até melhor, no caso das adaptações da medula, comparado com o treinamento de força. Tá? E aí tem outro problema, né? Porque quando a gente, ainda falando do Parkinson, eu vou falar um pouquinho mais do Parkinson, que é o que eu mais estudo. Mas depois eu passo um pouquinho para o Alzheimer, para Charcot-Marie-Tooth, tá? Então, na verdade, assim, tem outro problema. Como a saída de informação neural, ela está deficiente, na literatura a gente fala que para que haja um movimento harmônico, né? Que o nosso movimento ocorra de maneira que não ocorra nenhum problema, a gente precisa do bom funcionamento de 4 elementos. Então, são áreas planejadoras, áreas controladoras, áreas ordenadoras e os órgãos efetuadores. Então, o que é isso? Eu vou resumir porque é bastante complexo. As áreas planejadoras são áreas do nosso encéfalo, estou falando encéfalo o tempo todo, depois eu explico. Mas vamos pensar que encéfalo tudo isso está dentro aqui da caixa craniana. Então, áreas planejadoras são áreas que planejam o movimento, tá certo? E a gente tem algumas muito importantes. Por exemplo, a área motora suplementar e a área pré-motora são áreas muito importantes para planejar um movimento. Então, quando eu quero fazer um movimento, mesmo que eu não pense diretamente em planejar, eu vou planejar. Um movimento voluntário eu acabo planejando. Depois, essas áreas mandam informações para áreas de controle, que é, por exemplo, os núcleos da base que estão deficientes na doença de Parkinson.
Depois essa informação tem que ir para a medula, que a gente chama de órgão ordenador, que é justamente para filtrar esse sinal, né, que eu falei da inibição pré-sináptica, e falar, ó, esse sinal passa e esse fica. E aí depois a gente tem esse sinal chegando nos músculos, que são os órgãos efetuadores. Então, os indivíduos com a doença de Parkinson também apresentam problemas, né, nessas áreas planejadoras. Então, a área motora suplementar e a área pré-motora, elas estão com menor atividade, alguns estudos têm demonstrado isso. E esse tipo de treinamento, esse método de treinamento, o treinamento de força com instabilidade, ele também tem demonstrado muita melhora no ajuste postural antecipatório, que é esse ajuste que a gente faz antes de fazer o movimento propriamente dito. Então, um exemplo para ficar bem claro mesmo, né? Quando a gente vai dar um passo para frente, né? A gente, todo ser bípede que não tenha nenhum problema no sistema nervoso central, ele vai transferir o peso do corpo para a perna de apoio, tá? Mesmo que ele não pense nisso, mas ele vai fazer isso intuitivamente, e aí ele vai levar a outra perna à frente. No momento que ele leva essa outra perna à frente, ou seja, quando ele tira o pé do chão, já acabou o ajuste postural antecipatório. Já está tendo bastante atividade muscular, e aí já é um movimento propriamente dito voluntário. Então, de uma maneira geral, para a gente entender, né, o treinamento de força com estabilidade, que é esse treino, essa musculação com o uso de acessórios instáveis, tem demonstrado melhora no ajuste postural antecipatório, tá? Nesse mecanismo da medula, né, nessa inibição pré-sináptica, e também, né, nesse bloqueio da marcha, que é esse sintoma que eu falei mais atrás para vocês. E aí, vocês podem falar, tá bom, né, e só tem esse tipo de treino para eles? Na verdade, não. Tá? A gente tem outros tipos de treino. A gente tem o treinamento em dupla tarefa, que é o treinamento onde o indivíduo faz um movimento e tem que fazer uma atividade cognitiva enquanto ele faz esse movimento, que é o que eu vou estudar no meu doutorado. Tá? Então, agora no meu doutorado, eu vou estudar o exercício aeróbico com e sem essa dupla tarefa, tá? Nos sintomas motores da doença de Parkinson, na atividade da via colinérgica, que depois eu explico o que é, tá? Então, eu vou ver se esse tipo de treinamento em dupla tarefa também é efetivo para melhorar esses sintomas motores, para melhorar o tremor, a bradicinesia, a rigidez e principalmente a marcha, que é muito deficiente. Explica para o pessoal o que é dupla tarefa. Ótimo. Vamos lá. O que é a dupla tarefa? Como o nome já diz, né, é uma tarefa que você faz duas coisas ao mesmo tempo, tá? Que coisas são essas, né? Imagina que o indivíduo está andando. Ele está fazendo uma tarefa motora. Andar é uma tarefa motora. E aí você fala para ele falar os dias da semana de trás para frente. Um exemplo. Então, ele está fazendo uma tarefa motora mais uma tarefa cognitiva, tá? Então, geralmente, quando a gente anda e faz uma tarefa cognitiva, o nosso andar, ele se altera, né? E ele se altera muito mais no indivíduo com uma doença que afeta o sistema nervoso central. Por exemplo, na doença de Parkinson. Então, o indivíduo está andando e aí ele tem que somar ou fazer ou lembrar de alguma coisa que você dá de estímulo para ele cognitivo. Então, a gente chama isso de dupla tarefa, tá? Então, o estímulo cognitivo que é dado na dupla tarefa, ele vai ao encontro da maior deficiência da condição. Então, por exemplo, se a gente estivesse aplicando uma dupla tarefa para o Alzheimer, né, qual é o maior problema do Alzheimer? É memória. Então, eu escolho alguma atividade de memória. O Fabiano colocou que o exercício aeróbico é o melhor. Ele tem benefícios, né? E são diferentes os benefícios do exercício aeróbico. Depois eu falo um pouquinho, mas voltando, o treinamento em dupla tarefa, ele também traz benefícios para os sintomas motores. Só que ele tem sido pouco estudado. Na verdade, a gente não tem nenhum ensaio, né? Nenhum estudo bem controlado, com um tempo longo de intervenção, avaliando o efeito do treinamento em dupla tarefa no que a gente chama de automaticidade da marcha, na doença de Parkinson, que é outra coisa que eu vou explicar também. Então, ficou claro que é essa dupla tarefa, né, fazer duas coisas ao mesmo tempo. Se eu fizer deixa eu só te fazer uma pergunta sobre a dupla tarefa. A dupla tarefa ela não é caracterizada, por exemplo, se eu estiver andando e falar os dias da semana normal, de frente para trás, isso não é dupla tarefa. É dupla tarefa.
está fazendo uma atividade cognitiva, né? Mas Você uma falou de trás atividade para motora. frente, eu Isso, na verdade, associei é que só um se fosse exemplo. muito fácil, não teria o mesmo efeito. Na verdade, é assim, como é que a gente sabe, né, se está muito fácil ou não? A gente aplica escalas cognitivas, né, para ver qual é o domínio cognitivo. Então, imagina que cognição é um pacote. O nome do pacote se chama cognição. E dentro desse pacote, a gente tem vários produtos, que estão dentro desse pacote, que são os domínios cognitivos, ou seja, são coisas que pertencem a essa cognição e que podem dar característica específica à deficiência do indivíduo. Então, por exemplo, um indivíduo que tem problema de memória, ele vai ter problema em outro domínio cognitivo? Não necessariamente. Ele pode até ter. Então, a gente escolhe a tarefa com base nessa deficiência dele, ou mais próximo dessa deficiência. E como a gente sabe isso, né? Aplicando essas escalas cognitivas. Então, esse exemplo que eu dei realmente é só um exemplo, né? Você pode dar outra tarefa cognitiva para ele fazer. Então, por exemplo, para ele falar só frutas vermelhas, tá? Então, ele tem que pensar em frutas vermelhas e tem que falar. Então, a gente escolhe uma tarefa apropriada cognitiva. Mas tem que ficar claro que, assim, o que causa muita interferência, principalmente na marcha, então o indivíduo está andando, né? E aí ele está andando numa velocidade específica. E aí você coloca ele para fazer a dupla tarefa e andar o mesmo percurso, ele vai andar em uma velocidade reduzida, né? E aí tem coisas na marcha, quando a gente avalia, que a gente chama de parâmetros da marcha. Então, não é só a velocidade, tem o comprimento do passo, né? Tem a largura da passada, tem um monte de coisas. Então, quando ele faz duas tarefas motoras, ele não tem a mesma interferência. Olha que interessante. Então, por exemplo, se eu pedir para ele andar, né, e balançar os braços em ordens diferentes, um movimento fásico e um antifásico, ele não tem a mesma interferência que ele tem quando ele faz uma tarefa cognitiva e motora. E aí entra uma coisa muito interessante, porque aí você fala, né, você pode falar, poxa, mas por que isso acontece, né? Porque tem uma via, que é essa que eu vou estudar no meu doutorado, que é a via colinérgica, que é responsável por controlar a parte da nossa atenção, da nossa memória de trabalho, então, essa atenção de curto prazo. Então, essa via, ela está deteriorada, parte dessa via está deteriorada, tanto na doença de Parkinson, quanto na doença de Alzheimer. O que diferencia é que a parte em que essa via está deteriorada, ela é diferente no Parkinson e ela é diferente no Alzheimer, mas essa via, ela controla a nossa atenção, a nossa parte cognitiva da marcha, o controle cognitivo da marcha. Nosso andar, a gente usa um pouco de cognição, né? Principalmente quando a gente precisa passar algum obstáculo, né? E ainda bem que a gente usa um pouco, né? Porque se a gente não usasse nada, teria grande chance de ser atropelado, né? A gente não pararia, então tem que usar um pouquinho de cognição. Bom, então eu falei um pouquinho da dupla tarefa, que é um outro método de treino, né? Então a gente tem o treinamento de força com estabilidade, tem a dupla tarefa. E aproveitando que eu já falei um pouquinho da atividade da via colinérgica e já introduzi um pouquinho para o Alzheimer, porque está deficiente essa via no Alzheimer, o Fabiano colocou aí, né, que o aeróbico é o melhor exercício. Para a cognição, né, que é esse pacote que eu falei de uma maneira geral, que tem esses produtos dentro desse pacote, para a cognição, o que a gente tem de padrão ouro até os dias de hoje é o exercício aeróbico. Só que a gente tem um método de treinamento, né, que leva em consideração alguns aspectos que a gente chama de complexidade motora, que é o que eu vou falar daqui a pouco, mas antes vou continuar no aeróbico. O exercício aeróbico ele tem outros benefícios, né? Enquanto o treinamento de força aumenta esse drive supraespinhal, essa informação que sai do encéfalo vai para os músculos, o exercício aeróbico ele tem a característica de melhorar muita parte periférica, principalmente central, quando a gente chama cardiovascular. Então, a circulação de sangue, o VO2, né, que é a nossa capacidade de captar, transportar e utilizar o oxigênio. E muitos estudos têm sugerido que, por conta dessa adaptação que ocorre, né, cardiovascular, promovida pelo exercício aeróbico, o coração ele pode mandar mais sangue através das nossas artérias cerebrais para o nosso encéfalo.
E nessas condições neurodegenerativas, isso é muito importante, principalmente para o Alzheimer, porque esse aumento de fluxo de sangue, né, no sangue a gente tem o oxigênio, a gente tem a glicose, que vão nutrir o neurônio, né? E esses neurônios, como eles vão morrendo progressivamente, a gente acaba criando um ambiente mais propício para esse neurônio sobreviver, e geralmente, a gente fala, né, de uma maneira indireta, que a gente pode estar até causando ali a angiogênese. A gente precisa de estudos, de fato, olhando para isso de maneira mais robusta, mas em humanos a gente não consegue ainda olhar para essas adaptações específicas de uma maneira muito, muito clara. A gente usa alguns marcadores indiretos de angiogênese, que seriam aí, por exemplo, marcadores de VEGF, né, que são marcadores de crescimento de novos vasos. Então, não necessariamente porque eu tenho um VEGF em nível periférico mais alto, né? Então, tirei o sangue do indivíduo depois de uma sessão de exercício aeróbico e vi que aumentou. Não necessariamente isso vai fazer com que o indivíduo, de fato, tenha tido angiogênese em nível central, tá? Existe uma correlação, mas não é direto. Não abri o cérebro do indivíduo e vi que aumentou o número de vasos ali, né? E o exercício aeróbico tem esse potencial, tá? Então, além de melhorar essa parte cardiovascular, ele tem efeitos positivos no nosso encéfalo. E aí, aproveitando que eu estou repetindo encéfalo, eu quero explicar por que eu estou falando encéfalo, né? Porque muita gente fala, cérebro, né? Então, para o pessoal que está escutando, né? Cérebro é só uma parte do nosso encéfalo, né? Então, por isso que eu estou repetindo encéfalo. Cérebro é composto por 3 grandes regiões, né? Que seria o diencéfalo, o córtex cerebral. Então, são estruturas mais, vamos dizer assim, em maior magnitude, que são maiores dentro da nossa calota craniana, mas elas não compõem todo o nosso encéfalo, elas só são uma parte do nosso encéfalo. Tá? Então, por isso que aquele termo do AVC, que é acidente vascular encefálico, migrou para AVE, porque pode acontecer um acidente vascular encefálico em qualquer região do nosso encéfalo, não só no cérebro, que é uma parte do nosso encéfalo. Tá? Então, voltando ainda para o Alzheimer, tem um amigo meu que estudou comigo na graduação e que hoje ele está lá no Canadá, em Western, com o grupo do professor Petrella, e ele estuda os efeitos do exercício aeróbico em indivíduos com Alzheimer, né, que é a outra condição neurodegenerativa que eu já estava falando para vocês. E olha que interessante, né? Ele tem estudado os efeitos do HIIT, do High Intensity Interval Training, ou seja, o treinamento aeróbio de alta intensidade para esses indivíduos, né? E tem visto bastante resultado, né? Tem visto muitos benefícios. E tanto que eu mandei um paper para ele, a gente troca algumas mensagens, mando até um abraço para ele. Agora ele está entrando no pós-doc, defendeu o doutorado há pouco tempo. Então, ele me falou das coisas que ele vem fazendo e achei bastante interessante. Aí eu estava vendo um paper que saiu na Science, uma revista muito, muito ruim, né? Brincadeira, é uma revista bem boa. E aí fala o seguinte, né? Que a gente tem umas células vasculares que se chamam perícitos, que elas ficam envolvendo os nossos vasos, né? Principalmente do nosso encéfalo, lá dentro do nosso encéfalo, em várias áreas. E em indivíduos com Alzheimer, os estudos têm demonstrado, principalmente nesse paper da Science, que esses perícitos, eles aumentam por algum motivo ainda desconhecido e começam a comprimir o vaso. Então, o sangue não vai chegando. E alguns estudos têm demonstrado que o treinamento em alta intensidade, né, ele aumenta essa passagem de sangue. E isso é uma sugestão, né, isso precisa ser estudado, mas um dos efeitos que poderia causar esse benefício no Alzheimer é justamente essa reabertura desse vaso que está fechado por essa anormalidade desses perícitos, e que isso poderia trazer benefícios para a cognição. Tá? Então, fica a dica, né, para esses indivíduos com Alzheimer, o exercício aeróbio é benéfico e principalmente se feito numa intensidade um pouco maior, né, uma intensidade mais alta.
É claro que a gente tem que ver se o indivíduo tem condições de fazer inicialmente uma intensidade mais alta, né? Isso é adaptado, e aí a gente vai chegando nas intensidades conforme o indivíduo vai treinando. Será que alguém mandou alguma pergunta? Acho que não, né? Enquanto isso eu vou... Não, o Rodrigo Volga mandou uns bracinhos para você, bem assim, ó. Ah, uns bracinhos. Ele gosta da força, da restrição, né? E realmente tem benefício, né? Outra condição que eu queria colocar aqui foi um estudo derivado de uma disciplina que eu fiz no mestrado, e eu acho muito interessante, né? Porque às vezes a gente acha que esses casos não vão chegar na nossa mão, mas eles chegam, né? Então, é uma condição que se chama Charcot-Marie-Tooth. Eu não sei se você já ouviu falar, Juarez. Eu já ouvi falar lá, né, na USP, realmente, alguém comentou isso aí numa daquelas apresentações. Entendi. Na verdade, é assim, é uma condição que quando chegou para mim, eu achei um pouco fora do convencional, né? Porque, apesar de ser uma condição muito prevalente, como eu disse, né? A gente acha que não vai chegar a esses casos que não são tão prevalentes, mesmo sendo uma das mais prevalentes dentro da neuropatia periférica, que eu vou explicar o que é, mas a gente não vê todo dia na rua esses casos, né? Então, quando a gente vê, assim, um caso desse tipo, a gente precisa sentar, estudar com calma o que vai fazer, né? E quando chegou esse indivíduo para mim, eu falei, poxa, e agora? O que eu vou passar para ele, né? Nessa época eu estava dando treino na academia, estava trabalhando na academia, e aí esse indivíduo, ele tem a Charcot-Marie-Tooth, que é uma neuropatia periférica. Então, o que é isso, né? É uma doença progressiva que afeta a parte periférica, tá? Então, como ela é uma neuropatia, ela faz com que o indivíduo tenha problemas tanto sensoriais quanto motores. Então, o que acontece nessa doença? Ela é altamente genética e autossômica dominante. Então, o Gui já explicou, o Gui Teles, né, na live dele, o que era essa autossômica dominante, né? Pode ser vem de ambos os sexos, tanto da mãe quanto do pai. Então, está ligado àquela lei de Mendel, né, do azim do azão. Bom, e aí o que acontece nessa condição? No nosso neurônio, então, vamos pensar que o meu braço aqui é o neurônio, vocês estão vendo aqui, né? E aí a gente tem o corpo, o neurônio, que é o axônio, né? E a minha mão são os dendríticos, né? E aí no axônio a gente tem uma barreira, umas barreirinhas de gordura, né? Se chama bainha de mielina. E aí, por conta dessa deficiência da Charcot-Marie-Tooth, que é muito genética, esses indivíduos eles vão perdendo a bainha de mielina, tá? E aí eles vão perdendo a condução, porque qual é o papel da bainha de mielina, né? Aumentar a condução nervosa, a velocidade de condução. Então, essa doença ela tem 3 níveis, tá? O nível 1, nível 2 e o nível 3, que também é chamado de nível misto. E aí esse indivíduo, por conta dessa deficiência, ele tinha muita atrofia distal, então as mãos eram totalmente atrofiadas, os pés muito atrofiados, e ele já tinha treinado em outra academia há mais ou menos 1 ano. E o mais interessante é que ele não obteve muitos benefícios só com a musculação, né? E eu falei, poxa, e agora? Aí eu entrei lá na literatura, dei uma olhada. Na época, tinha um guia indicando... Ó, o Rodrigo mandando aí, que nada. Diria que eu sou esforçado, Rodrigo. Mas hard science está longe. Bom, então, esse indivíduo, ele tinha já treinado e não tinha tido muitos benefícios, né? Aí eu falei, poxa, então o que eu vou fazer? Aí eu vi esse guia indicando o treinamento de força, musculação, só que era hipótese, não tinham estudos nesse guia mostrando que, de fato, em humanos, né, esse tipo de treino geraria benefício. E ele falava que, quem quiser até posso mandar esse artigo, esse paper, ele falava que a instabilidade seria uma estratégia interessante. Olha só a instabilidade de novo aí. E aí, beleza, eu comecei com a periodização linear com ele, que é isso, né, a gente começa com maior volume, né, mais repetições, e menos carga. Aí o indivíduo vai treinando, passando os meses, a gente vai diminuindo essas repetições, esse volume, e aumentando a carga. E alguns exercícios, que eram exercícios convencionais, eu adicionei instabilidade.
Então, por exemplo, flexão plantar em cima do bozu, porque ele tinha um movimento de flexão plantar muito pequeno, até por conta dessa atrofia distal. Então, quanto mais longe do sistema nervoso central, menos chegava de informação, porque tinha diminuído essa bainha de mielina. E olha só que interessante, né? Antes dele começar a treinar, eu fiz umas avaliações nele. Então, a gente fez algumas avaliações funcionais, como, por exemplo, andar, dar a volta na cadeira, sentar. E eu fiz outras avaliações que foram mais específicas. Então, eu falei da inibição pré-sináptica. Para a gente poder fazer essa inibição pré-sináptica, a gente tem que usar uma técnica chamada de reflexo H. Tá? Isso é mais usado em laboratório, é uma eletroestimulação de baixa intensidade, senão a gente torra o indivíduo, né? Então, é baixa intensidade. E a gente vê o reflexo da medula espinhal, ou seja, o quanto de reflexo, o quanto de sinal aferente, que eu já falei o que a gente está tendo lá na medula. E olha só que interessante, quando esse indivíduo começou a treinar, por conta dessa diminuição de bainha de mielina, a gente fez esse reflexo H e o indivíduo tinha tão pouca resposta, tá, aferente e de motoneurônios funcionando, que o Nicolet, que é o aparelho, não identificou reflexo medular. Não quer dizer que o indivíduo não tinha, né? Era tão pequena a resposta que o aparelho não conseguiu detectar. Depois de 3 meses treinando com esse tipo de treinamento, né, treinamento de força com estabilidade, colocando dupla tarefa, já nos níveis mais avançados desses 3 meses, você acredita que depois que a gente voltou para reavaliação, após os 3 meses, a gente mediu o reflexo H e o indivíduo já tinha 3 microvolts de reflexo. Então, isso indica uma plasticidade, né, que é uma das adaptações da neuroplasticidade, que a gente tanto chama, que eu já aproveito para falar o que é, né? Então, eu coloco um termo, tenho que explicar o que é. O que é a neuroplasticidade, né, que o pessoal tanto fala? A neuroplasticidade é a capacidade do nosso sistema nervoso central, tá, tanto da nossa medula, do nosso encéfalo, dessas estruturas corticais que estão dentro do encéfalo, de criarem novos caminhos com base nas experiências de vida que a gente tem. Tá? Então, não necessariamente só o exercício que poderia gerar essa neuroplasticidade. Só que qual é o problema, né? Como eu disse para vocês anteriormente, a neuroplasticidade a gente não consegue verificar de fato em humanos, porque a gente precisaria abrir o cérebro do indivíduo para ver o quanto que mudou de sinapse, de crescimento de neurônios, tá? De crescimento de vasos. Então, esse crescimento de neurônios a gente chama de neurogênese, esse crescimento de novos neurônios. O crescimento de novos vasos de angiogênese, tá? E o crescimento de novas sinapses de sinaptogênese. Então, provavelmente, o que ocorreu nesse indivíduo por conta desse reflexo foi uma plasticidade. Então, a gente não pode falar neuroplasticidade, porque neuroplasticidade seria a soma dessas 3 adaptações: a neurogênese, a sinaptogênese e a angiogênese. E primeiro que a gente não consegue avaliar isso de fato, né, em seres humanos, só em modelo animal, e segundo que o reflexo H ele é só um sinal que tá ali na medula, e que a gente não consegue, desse sinal, falar o quanto de fato foi de sinapse, o quanto de fato foi de neurônio. Mas o surgimento desse reflexo que não havia foi fruto, sim, de uma possível plasticidade na medula. Se foi aumento de sinapse, se foi neurogênese, isso a gente não pode afirmar. Tá? E aí fica uma curiosidade também para o pessoal, que a neurogênese, né, essa formação de novos neurônios, ela é comprovada em seres humanos só em uma região do nosso encéfalo, que se chama hipocampo, né? Então, esse hipocampo, outra curiosidade em cima da curiosidade, se chama hipocampus, o nome do cavalo marinho, é o nome científico do animal cavalo marinho. O nome científico dele é hipocampus. E aí, hipocampo se chama hipocampo porque o formato dessa área de dentro do nosso encéfalo tem o formato de um cavalo marinho, na verdade de 2, né? Então, fica aí a curiosidade. Então, a neurogênese, a gente conseguiu já verificar em seres humanos, mas só nessa região. Fabiano colocou uma pergunta. Já se sabe qual é o tempo de retenção do treinamento de força com estabilidade?
Olha, na verdade, o Fabiano perguntou qual é o tempo de retenção dos efeitos, né, do treinamento de força com estabilidade. Eu Aham. desconheço qualquer estudo que tenha feito, né? O estudo da professora Carla, que ela publicou recentemente na Movement Disorders, ela mostrou efeito em áreas que ninguém nunca tinha mostrado, né? Ou seja, um aumento de atividade, uma plasticidade que ocorreu em áreas encefálicas e do tronco cefálico, que fica aqui por volta aqui do nosso pescoço, né? Mesencéfalo, ponte, bulbo, essas estruturas. Ela mostrou essas adaptações, mas ela não mostrou que esse efeito se manteve, porque para a gente avaliar a retenção, a gente precisaria olhar para um efeito, por exemplo, o indivíduo treinou hoje, né? Passou 3 meses treinando, que foi o tempo que ela verificou, nos dois tipos de treino, né? Treinamento de força e treinamento de força com estabilidade. E os efeitos que ela verificou nessas áreas, nessas estruturas, essa atividade que era menor nessas áreas, ela aumentou depois de 3 meses de treino. Mas essa retenção, como é que a gente avaliaria isso para quem está assistindo, né? A gente faria o que a gente chama de follow-up. O indivíduo pararia de treinar nesses 3 meses, que era o final do treino, e a gente deixaria ele mais um mês e meio, que seria a metade desses 3 meses, sem o treino. E aí, depois desse 1 mês e meio sem o treino, a gente avaliaria de novo para ver se esses efeitos de maior atividade iriam se manter. Mas eu desconheço qualquer estudo que tenha feito, até porque o da Carla foi o primeiro, que viu essa maior plasticidade sem a retenção. Tá? Então, é muito interessante. Eu vou falando, eu falo demais, Juarez. Deixa eu te Deixa eu fazer uma falar. pergunta. Existe algum estudo, algum não, vários, alguma coisa que possa dizer que o exercício físico tem a propriedade de retardar o aparecimento dessas doenças neurodegenerativas? Sua pergunta é bem legal, né? Na verdade, assim, a progressão delas difere muito, tá? Então, eu vou dar um exemplo aqui, eu não sei se aqui eles cortam a gente. Não, Aqui aqui não no... corta, pode ficar Tá. tranquilo. Então, eu vou Quem dar um vai exemplo cortar sou eu rapidinho. depois, quando eu for editar o Tá, vídeo, eu vou tirar os primeiros 10 minutos. tá certo. Ele Bom, está o que tentando entrar no acontece? Instagram. Eu não sei se todo mundo que está assistindo sabe quem é o Stephen Hawking, aquele físico que, poxa, ficou conhecido aí por estudar os buracos negros, né? Tem até o filme A Teoria de Tudo, né? Ele tinha uma doença chamada esclerose lateral amiotrófica, tá? A esclerose lateral amiotrófica, ela evolui muito rápido. Então, por exemplo, um indivíduo com diagnóstico hoje de esclerose lateral amiotrófica, ele tem de 3 a 5 anos de expectativa de vida. Então, evolui muito rápido. No Parkinson, sintomas motores, né, eles evoluem por ano, em média, 3,3 pontos na escala dos sintomas motores, que se chama o PDRS. Então, é só para a gente ver que o tempo de degeneração de cada doença neurodegenerativa varia muito, tá? Que fique claro que até hoje a gente não tem nenhum tipo de exercício que vá curar o indivíduo ou vá prevenir que ele vá desenvolver se ele tem algum gene ou algo do tipo. Então, de fato, o que você perguntou é muito importante. O exercício, ele tem o potencial de diminuir os impactos dessa neurodegeneração e muitas vezes, por exemplo, no Parkinson, né, esse último trabalho da Carla mostrou que esse tipo de treino com estabilidade diminuiu, acho que foi 7 pontos na UPDRS. Então, se o indivíduo evolui por ano 3,3 pontos, né, ele está diminuindo essa severidade do sintoma motor, que é muito importante para ele. Mas isso vai garantir que ele não vai evoluir, ele não vai continuar neurodegenerando, né? Não, isso não garante que ele continue degenerando. A gente atenua essa neurodegeneração. E tem uma outra coisa muito interessante que eu queria falar rapidinho, que é sobre uma coisa chamada reserva cognitiva. Poxa, reserva cognitiva é uma coisa que você vai gostar, Joris, porque tem um estudo chamado The Nun Study, não sei se você já viu, que é o estudo das freiras católicas. E essas freiras, quando eles abriram o cérebro, eles tinham as freiras que eram ativas e as freiras que não eram ativas. E aí
tinha algumas freiras em específico que quando eles abriram o cérebro dessas freiras, eles viram que algumas delas, o cérebro estava tomado por proteínas tóxicas, que é a tau e a beta-amiloide, que são proteínas do Alzheimer. Então, essas freiras, elas não tinham sintomas de declínio cognitivo, elas não tinham declínio cognitivo, mas quando elas analisaram o cérebro no pós-morte delas, depois de 30 anos seguindo elas, eles viram que o cérebro estava totalmente tomado pelo Alzheimer. E aí, qual é a explicação, né? Isso é uma hipótese, a gente não consegue, de fato, pegar, não é palpável a reserva cognitiva, mas é só para a gente ver que adicionar cognição no treinamento, complexidade, que vai trabalhar a cognição, pode, de alguma forma, né, aumentar essa reserva cognitiva, que é como se fosse um step do sistema nervoso central. Tá? Então, o indivíduo, ele usa essa reserva cognitiva e consegue viver melhor, porque essas áreas vão se degenerando. Então, olha só, o Stephen Hawking, ele descobriu que tinha a esclerose lateral amiotrófica com 21 anos. Veio falecer com 76 anos de idade. E olha, a expectativa de vida de um indivíduo que descobre a esclerose lateral amiotrófica é de 3 a 5 anos. Aí eu deixo a pergunta, será que a reserva cognitiva dele foi um fator que o fez viver mais, mesmo em condição não tão funcional, né? Então é isso, tá? Então acho que a nossa conversa, o nosso bate-papo da live não traz certezas, mas traz mais perguntas. Não, mas traz muita informação, e isso é que é importante, Júlio. Legal. E você conseguiu ser bem didático, onde você foi tirando esses... você colocava um termo científico e você exemplificava. Você tentava trazer justamente para que as pessoas consigam entender, e isso é importante. Muitas das lives que a gente assiste hoje dos nossos colegas, ou dos cientistas e pesquisadores, elas são, como o Guilherme até falou, né, para o povo já catequizado, né? É da gente para a gente. E a gente Exatamente. tem que colocar o conhecimento para a população. Senão vai falar assim, porque lá não sei aonde fizeram uma pesquisa assim, lá na USP, lá em Brasília, na UNB, lá na URGS, fizeram uma pesquisa que descobriu isso. Mas a gente não está colocando isso para a população. E se a gente ficar esperando que o jornal, né, que outro meio de comunicação faça isso, que não o próprio pesquisador, que entende muito bem do que ele está falando, faça isso, mas fale de uma forma que a população entenda. Né? Exatamente. E esse é o objetivo desse programa, desse projeto Expandir. É trazer para pessoas que não chegaram nesse patamar ainda, possam entender o que está sendo produzido e queiram almejar esse patamar. Essa é a grande questão. E eu acho que é muito legal, né? Porque quando a gente está... porque eu já estive na graduação, já estive na pós, então a gente já passou por todas essas etapas e eu queria deixar bem claro que isso não faz a gente que está no mestrado, doutorado, melhor do que ninguém. Né? Então, na verdade, pelo contrário, só faz a gente ser mais perturbado e ter mais perguntas na cabeça. Mas, na verdade, isso não é impossível para ninguém e eu acho que todo mundo consegue, basta se dedicar. Então, fica a dica aí, acho que do final, né, porque a gente já está batendo o horário da nossa live. Show de bola. Perfeito, cara. Muito bom, viu? Agradeço a você, agradeço o pessoal que assistiu, né, aos meus alunos, aos colegas que passaram aí pelo live, tem pessoal que estava, os colegas que foram passando e mandando mensagem aqui. E depois, como não foi para o Instagram, depois eu vou, até domingo eu devo estar colocando no IGTV e no YouTube, né, os meus canais lá do IGTV e do YouTube, para o pessoal poder assistir também em outros canais. Beleza? Cara, muito obrigado. Show de bola, valeu. E fica com Deus. Amém. Você também. Um abraço, pessoal, que assistiu também. E o Fabiano. Aqui. Fabiano, Rodrigo. Show. A professora Fabiana do interior aqui também. Legal, legal. Segura as pontas aí um pouquinho, Júlio, no StreamYard. Falou, galera!